Olá, continuando o nosso curso de SketchUp, agora eu quero mostrar para você esse conjunto de ferramentas que temos nessa barrinha aqui em cima, que é a barra de ferramentas de sólidos. Aqui nós temos algumas ferramentas que você pode usar para fazer combinações entre sólidos. Na verdade, vamos lá. Primeiro, o que são sólidos aqui para o SketchUp? São basicamente grupos. Grupos derivados de formas básicas criados aqui com as ferramentas de modelagem e de criação de desenho do SketchUp. Com as ferramentas dessa barrinha, então, você pode fazer combinações entre esses grupos, entre esses sólidos. Na verdade, você tanto pode fazer combinações, ou seja, pegar dois elementos e juntá-los em um único elemento, né? Criando um terceiro elemento que vai ser justamente a união, o formato, a junção dos dois primeiros formatos. Mas você pode também pegar dois elementos dos grupos, dois sólidos, interseccioná-los e ficar só com a forma residual, com aquela regiãozinha de intersecção entre os dois elementos. Bom, mas antes da gente começar a usar essas ferramentas, é interessante que eu mostre para você como que o SketchUp considera que um elemento é sólido ou não, ou seja, que você vai conseguir usar essas ferramentas ou não. Eu vou pegar aqui um retângulo, por exemplo, vou fazer um retângulo simples aqui, vou pegar o empurrar, puxar e levantar. Bom, isso aqui obviamente não é um sólido, tá? Como eu falei antes, para você ter um sólido por base, você precisa que ele seja um grupo. Como aqui não é um grupo, então obviamente não é um sólido. Se eu clicar 3 vezes e criar um grupo, então agora isso aqui é um sólido. O problema é que nem todo grupo o SketchUp considera como um sólido. Então, para você saber se esse grupo que você está trabalhando é um sólido ou não, a melhor maneira é você clicar nele com o botão direito, vir em Informações da Entidade, e a aba aqui do lado de Informações da Entidade vai aparecer. Bom, aparece o nome aqui desse elemento, que é um grupo sólido. Então, nesse caso, com esse elemento aqui, essas ferramentas de sólidos, de interação entre sólidos, vão funcionar. Situações em que essas ferramentas não funcionam é quando você tem no seu grupo, por exemplo, alguma região aberta, alguma face aberta ou alguma linha solta. Por exemplo, eu vou entrar aqui, vou dar um duplo clique, vou entrar nesse grupo, eu vou deletar essa face aqui em cima, tá? Deletei, saio do grupo. Agora, quando eu clico nele novamente, eu vou ver aqui em Informações da Entidade, ele já não trata mais isso como sólido, tá? Agora isso aqui é apenas um grupo. Um outro exemplo, eu vou dar um Ctrl Z, vou entrar nesse grupo aqui novamente e vou fazer, por exemplo, uma linha qualquer solta, qualquer região, tá? Vou pegar aqui e terminar aqui. Perfeito. Então eu fiz essa linha, ela está dentro do grupo, ela faz parte do grupo, mas quando eu sair e clicar para ver lá Informações da Entidade, eu consigo ver que isso também não é um sólido, tá? É apenas um grupo. Então, nesses casos, essas ferramentas aqui em cima de interação entre sólidos não vai funcionar. Se você tem linhas soltas, linha sobrando, linha faltando, regiões abertas, nesse caso, essas ferramentas de interação entre sólidos não vai funcionar. Beleza, então vamos começar. Eu vou dar um Ctrl Z para voltar à forma básica. E agora, para interagir com esse sólido aqui, eu vou fazer um outro grupo. Eu poderia simplesmente fazer uma cópia desse elemento aqui, né? Eu poderia pegar aqui a ferramenta de mover com Ctrl e criar uma cópia. Mas eu acho que para dar um efeito melhor, eu não vou fazer uma caixa não, tá? Eu vou fazer um cilindro. Então eu vou pegar com o atalho C a ferramenta de círculo, vou fazer um círculo com qualquer tamanho, pego, empurrar, puxar. Ele ficou com a face cinza, mas não tem problema, eu vou clicar 3 vezes, vou inverter face e vou criar um grupo com isso aqui. Agora sim eu tenho esse cilindro, que é um grupo, que é um sólido. Eu consigo ver que é um sólido porque se eu clico nele, aparece aqui, olha só, grupo sólido. Eu tenho também esse outro sólido aqui, que é essa caixa. Agora a ideia é interagir os dois usando aqui essas ferramentas. A primeira que nós vamos ver é essa ferramenta aqui de revestimento externo. Ela vai fazer basicamente a junção entre esses dois corpos, criando um terceiro corpo, um elemento maior, que vai ser justamente o formato dos dois conectados. Bom, na verdade nós temos duas ferramentas aqui que fazem visualmente pelo menos essa função, tá? Você tem aqui essa ferramenta de revestimento externo e você também tem a ferramenta de união. Visualmente, então, elas duas vão estar unindo esses dois objetos, criando então um objeto maior que vai ser a junção entre os dois. Bom, elas têm algumas diferenças que eu vou estar explicando depois, mas a princípio vamos só trabalhar com ela unindo os dois elementos. Isso é bem fácil de fazer. Eu vou pegar esse elemento aqui,
juntar, vou interseccionar com esse outro e pronto. Agora eu quero criar um único sólido, tenho dois ainda, tá vendo? Mas eu quero criar um único sólido com esse formato que ficou aqui, né? Visualmente com esse formato que ficou com a junção entre os dois. Então, eu vou pegar aqui a ferramenta de revestimento externo, vou pegar esse primeiro elemento, aparece ali o número 1, tá? Então, eu vou clicar nele e depois clicar no número 2. Pronto, o que eu tenho aqui agora é a união entre esses dois elementos. Tá vendo? Inclusive, quando eu clico nele, olha só, tem uma única caixa de contorno de grupo, né? Então, agora eles são um único elemento. Bom, vou dar um Ctrl Z. E vamos ver agora essa segunda ferramenta, que é o interseccionar. Com ela nós vamos combinar esses dois sólidos, tá? E o resultado final que vai sobrar vai ser justamente a região de intersecção entre os dois. Então, novamente, eu vou unir um com o outro. Na verdade, eu nem precisava ter separado, né? Beleza? E agora eu vou pegar aqui a ferramenta de interseccionar, clicar nesse elemento e depois nesse aqui. E olha o que eu tenho. Aqui é justamente aquela regiãozinha de intersecção entre os dois. É o que sobrou então do uso dessa ferramenta interseccionar. Bom, vou dar um Ctrl Z. Vou deixar aqui mesmo, tá? Aqui eu ainda tenho dois sólidos separados. Agora nós temos aqui essa ferramenta união, tá? Mas eu não vou falar sobre ela agora, eu vou estar pulando. Eu vou falar sobre ela no final, porque eu quero também explicar a diferença entre ela e a primeira ferramenta ali, que é o revestimento externo. Como eu falei, visualmente as duas têm a mesma função, o resultado que as duas criam vai ser basicamente bem parecidos, mas tem ali umas diferenças internas que eu preciso mostrar para vocês, tá? Então eu vou pular por enquanto e vamos ver essa outra ferramenta aqui, que é a subtrair. Bom, essa ferramenta subtrair vai subtrair o primeiro sólido do segundo. Então, basicamente, o contorno, a forma do primeiro sólido, vai recortar o segundo e esse primeiro sólido vai desaparecer. Vamos lá. Então, aqui eu vou pegar a ferramenta subtrair, vou clicar nesse objeto aqui, depois nesse, e olha só, agora o cilindro, que era o primeiro objeto, recortou o segundo e eu tenho esse formato aqui, tá vendo? Essa face curva dentro da caixa que eu tinha feito antes. Dando um Ctrl Z, tem essa outra ferramenta também, que é bem parecida, que é a recortar, que ela vai recortar o primeiro sólido do segundo, ou seja, novamente, o formato do primeiro sólido vai recortar o segundo, mas os dois objetos vão ser mantidos. Então, vamos lá, vou clicar nessa ferramenta, vou clicar nesse objeto e depois nesse. Já fiz o meu recorte, o meu cilindro permanece aqui, eu posso até mover para fora, olha só. Mas o contorno do cilindro agora recortou aquela caixa ali, né? Eu tenho esse formato do recorte e eu mantenho aqui as duas peças. Bom, dando Ctrl Z novamente, mais uma vez, até você perceber que você tem aqui dois objetos. Perfeito. Agora nós temos então essa última ferramenta aqui, que é dividir. Com essa ferramenta aqui, basicamente, nós vamos criar três elementos. Então vamos ter o primeiro sólido, vamos ter o segundo e vamos ter também aquela região de intersecção entre os dois elementos, criando um terceiro elemento, tá? Criando um terceiro sólido. Então olha só, eu vou clicar aqui nesse objeto, tá? Clicar no primeiro elemento, no segundo, pronto, já foi criado aqui. Agora eu vou pegar esse elemento, vou mover um pouquinho para a gente ver como é que ficou. Olha aqui, eu tenho o que era o cilindro, tá? Tenho aqui o que era a caixa, né? Que eu posso até separar também. E eu tenho esse terceiro sólido, que é justamente aquela região de intersecção entre esse cilindro e essa caixa. É interessante você perceber que é possível criar formatos complexos, formas complexas, com intersecção entre dois elementos, entre dois ou mais elementos. Coisas que talvez você tivesse um certo trabalho para criar simplesmente aqui com as ferramentas de desenho e de modificação. Deixa eu dar um exemplo. Eu tenho esse elemento aqui e eu vou fazer um círculo, mais ou menos nessa região. Daí, isso aqui é um grupo, tá? Então, estou fazendo fora do grupo. Daí eu posso fazer como se fosse um tubo, talvez. Vou criar um outro círculo a partir do centro dele. Vou deletar essa face aqui. E vou fazer um empurrar, puxar. Pronto. Eu vou até empurrar mais um pouquinho. Eu vou até trazer mais um pouquinho para cá. Isso aqui tá bom. Vou criar um grupo com ele.
quando eu seleciono esse grupo aqui nas informações da entidade, ele me diz que isso aqui é um sólido, então beleza, posso trabalhar com as ferramentas aqui de sólidos. E o que eu vou fazer é o seguinte, eu simplesmente vou mover esse grupo para dentro daquele outro ali. Vamos ver o formato que vai sair. Beleza, agora eu vou pegar, por exemplo, eu vou pegar essa ferramenta de intersecção, tá? Então, interseccionar, vou pegar esse objeto, depois esse aqui, e olha só o que eu tenho, pessoal, olha o formato desse objeto, tá vendo? Olha esse recorte. Pense como seria complicado, até seria possível, mas seria relativamente complicado você criar esse objeto aqui apenas com as ferramentas ali de desenho e de modificação, tá? Então você tem possibilidades aqui de criação de elementos complexos, de formas complexas usando essas ferramentas. Mas vamos lá, vamos então ver essas outras aqui, né? Na verdade, essa outra que sobrou, que é a ferramenta de união, e eu vou te explicar a diferença entre ela e a primeira ferramenta, que é a ferramenta de revestimento externo. Para isso, vamos criar alguns outros sólidos aqui. Eu vou pegar um retângulo, pronto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um empurrar puxar nele, tá? Isso aqui ainda não é um grupo, eu já vou selecionar ele, vou mover aqui para o lado, vou copiar na verdade, para ter dois. E bom, eu tenho dois objetos. Esse aqui eu já vou clicar 3 vezes e já vou transformar em grupo. Mas esse aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar nessa face, vou pegar a equidistância aqui, tá? O atalho F, vou fazer aqui um retângulo dentro, certo? E vou usar o empurrar puxar, atalho P, para cavar uma região, para fazer um buraco aqui. Pronto. E vou transformar isso aqui em grupo também. Então é isso, nós temos então aqui essas duas ferramentas, revestimento externo e união. As duas, como eu falei, o resultado visual vai ser muito parecido, mas acontece que essa aqui, a revestimento externo, quando você junta dois elementos, ela vai criar uma casca que vai ser justamente o contorno entre os dois. Então, qualquer elemento que tiver internamente ali, qualquer geometria, qualquer formato que tiver ali, dentro dessa conexão, dessa parte que junta entre os dois, vai ser deletado se você usa a ferramenta de revestimento externo, tá? Já a ferramenta de união, ela vai unir os dois objetos, visualmente vai ser a mesma coisa, mas ela vai manter qualquer elemento, qualquer geometria que tiver ali dentro de um desses grupos. Para a gente entender isso melhor, eu vou pegar esse grupo aqui, vou mover aqui pelo cantinho e vou usá-lo como se fosse uma tampa para esse outro elemento, tá? Então aqui eu sei que eu tenho esse primeiro grupo e aqui esse embaixo ele tem ali uma região cavada, ele tem um buraco ali dentro. Vou inclusive selecionar os dois, né, para ter um mesmo exemplo, para a gente poder ver a diferença. Então vamos fazer basicamente com o mesmo objeto, tá? E vou criar uma cópia dele ali para o lado. Bom, nesse caso aqui eu vou usar a ferramenta de revestimento externo, justamente para fazer a união dos dois. Então eu vou clicar aqui em revestimento externo, vou clicar nesse primeiro sólido e nesse segundo, perfeito, unir. E agora eu vou fazer a mesma coisa com esse outro, só que com a ferramenta de união. Então eu vou clicar na ferramenta de união, clico nesse e depois nesse outro. Perfeito, unir. Olha como parece a mesma coisa. Mas se eu entrar nesse grupo que foi a união, né, feita a partir do revestimento externo de duas entidades, eu vou, por exemplo, deletar essa face aqui e, obviamente, né, como o próprio nome já fala, ele deixa ali só a casca, só o revestimento externo. Eu vou sair do grupo e vamos ver o que ficou nesse outro aqui que a gente criou com a ferramenta de união. Eu vou entrar, se eu deletar aqui agora, olha o que fica. Aquele elemento ali dentro foi justamente o que sobrou daquele buraco que nós fizemos com a ferramenta empurrar puxar no sólido que estava embaixo. Então perceba que quando você usa a ferramenta de união, ela não vai retirar os elementos internos. Você tem ali dois elementos, dois sólidos, e eles têm objetos internos dentro deles, tá? E você quer unir os dois. Bom, se você usa a ferramenta de união, ele vai manter aqueles elementos que estão ali dentro. Já se você usa aqui a ferramenta de revestimento externo, ele vai retirar qualquer elemento, qualquer geometria, qualquer formato que esteja ali entre os dois elementos, deixando apenas, como o próprio nome já fala, um revestimento externo, uma casca.
Bom, então é isso. Essas são as ferramentas aí de interação entre sólidos. Nós devemos trabalhar com elas mais para frente, até para fixar, para praticar mais um pouco, mas por enquanto é só. E nós continuamos no